Olá, pessoal. Mais um dia no país da picanha e da cervejinha. Vamos às notícias de hoje? Olha só, esse Brasil não é para amador mesmo não, né? Olha só o que essa deputada está propondo. A deputada Thalíria Petroni, do PSOL, quer criar um auxílio emergencial de um salário mínimo distribuído durante 12 meses para brasileiros que foram deportados. Meus amigos, mais auxílio para nós brasileiros que trabalhamos, acordamos cedo, damos o duro para poder sustentar vagabundo, essa mesma palavra, sustentar deportado, que foi para lá ilegalmente nos Estados Unidos para se dar bem, muitos até cometeram crime lá, foram deportados. Então essa senhorinha, essa deputada, Thalíria Petroni, presta atenção no nome dela, Thalíria Petroni, do PSOL, Partido Comunista de bosta, quer criar um auxílio para nós brasileiros pagarmos pelos erros dos outros. Esse governo PT, PSOL, essa esquerdalha toda, só pensa nisso, só pensa em criar auxílio. É um bando de incompetente mesmo. Por que não criou auxílio para ajudar as vítimas da enchente lá no Rio Grande do Sul? As pessoas que perderam casa, perderam tudo naquela enchente. Mas para criar auxílio para vagabundo, eles criam, né? Pelo amor de Deus, o Brasil não é para amador mesmo, não. É duro, viu? É duro. Tudo que vem desse governo. Tinha que passar o Brasil a limpo mesmo. Pelo amor de Deus. Dureza. E olha aqui, mais uma reportagem, né? Rombo nos Correios, meus amigos. Correios precisa ser investigado. O Ministério Público precisa fazer alguma coisa. Porque do jeito que está, o rombo nos Correios está enorme. Veja essa reportagem aqui falando. O maior rombo da história. E o Lula é um orgulho, né? Lula se orgulha. Na gestão anterior, meteu a mão na Petrobras e agora os Correios. Tá difícil, viu? Olha aí. O pior resultado financeiro da história. Os Correios se reuniram hoje com o presidente Lula para explicar o resultado negativo da empresa. Os Correios registraram um rombo de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Um rombo de 3,2 bilhões de reais. Com 3 bilhões e 200 milhões de reais de resultado negativo. O rombo, no caso dos Correios, né? O déficit dos Correios. O pior resultado financeiro da história. E sim, a questão dos Correios é bastante delicada. A chamada taxa das blusinhas gerou um impacto na arrecadação dos Correios. A taxação de compras internacionais de até $50, que ficou conhecida como taxa das blusinhas, motivou o prejuízo da empresa. Todas as estatais somadas registraram um déficit de 6 bilhões e 73 milhões de reais. Viram aí, né? O rombo nos Correios, 3 bilhões e 200 milhões. É muito dinheiro para esse PT roubar de nós, né? Quem vamos ter que pagar essa conta seremos nós. É isso que dá, né? Colocar gente incompetente no governo para administrar uma empresa que deveria dar lucro, que deu lucro no governo anterior, e agora tá tendo só prejuízo. É o Lula, né? Colocando os comparsas dele, né? Cabide de emprego político nos Correios, gente incompetente que não sabe de nada, não sabe gerir nem a casa dele. É um partido de incompetente, chegando no Brasil pro buraco. Mas aqui, ó, o bonezinho do Lula, Brasil é dos brasileiros. Mentira, seu Lula, Brasil não é dos brasileiros, não. O Brasil é dessa quadrilha desse PT. Não tem nada de Brasil dos brasileiros, não. Se o Brasil fosse dos brasileiros, a gente teria ido pra rua, colocado o senhor para correr, seu ladrão, pinguço ladrão, cachaceiro. E olha aqui, ó, esse comentário aqui, ó. Caio Coppola detona o governo Lula e diz que o Brasil não é dos brasileiros, porque quem manda no nosso destino é o crime organizado. Tá com total razão. Fala ele, ó, os donos do Brasil não são brasileiros, porque quem é dono, manda. Quem faz as leis não é o Congresso, e sim o STF. Olha aí o comentário dele. É dos brasileiros. A começo de conversa, 12 milhões de brasileiros sequer conseguem ler o que está escrito no boné do presidente. 12 milhões é o número de analfabetos no país. Será que esses brasileiros iletrados são donos do Brasil ou são vítimas da sua elite governante? Esses demagogos, esses populistas que confessadamente reconhecem que a ignorância das massas e a pobreza do povo são suas grandes aliadas no seu projeto de tomar o poder.
o que é diferente de ganhar a eleição, como já disse, um notório corrupto. Falando nisso, eu fico aqui imaginando a sensação do brasileiro comum vendo um senhor que já foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro e que comandou o país durante os maiores escândalos morais da República usando um boné com esses dizeres: o Brasil é dos brasileiros. Quais brasileiros? Aqueles 100 milhões que não têm acesso a tratamento de esgoto porque a esquerda não admitia privatizar o saneamento básico? Quais brasileiros que são donos mesmo do Brasil? As 500 mil vítimas de assassinato durante os governos do PT, que nas últimas eleições conquistou o voto de 80% dos presos? Os milhões de brasileiros que vivem em comunidades tiranizadas pelo PCC, Comando Vermelho, Família do Norte, etc. Dá pra gente falar que esses brasileiros são donos do Brasil? Se quem manda no destino deles, quem manda no destino da família deles é o crime organizado? Os donos do Brasil não são os brasileiros, porque quem é dono manda. O brasileiro não manda nas suas próprias leis, porque quem faz a lei não é mais o Congresso eleito, mas sim o STF escolhido pelo Lula e companhia. O brasileiro não manda na sua força de trabalho, porque o Estado toma, em média, 40% da sua renda na forma de impostos. O brasileiro não manda no seu patrimônio, porque o Estado também o obriga a fazer investimentos de longo prazo que rendem pouco ou não rendem nada, fingindo que isso é um direito e não uma obrigação. O brasileiro não manda na sua própria boca, porque a gente vive num país em que é proibido chamar o presidente de ladrão e o ministro obeso de gordo. O brasileiro não manda na sua opinião, porque quem decide o que é verdade ou não são autoridades não eleitas. E quem faz a verificação dos fatos são militantes disfarçados de jornalistas. E além de não mandar em nada na sua própria vida, o brasileiro médio não tem acesso a serviços públicos de qualidade. Estou falando do quê? De segurança, de saúde, de educação, de transporte. Ou seja, o brasileiro sequer tem os seus direitos respeitados. Então, Basília, como falar aí que o Brasil é dos brasileiros, se os brasileiros são explorados, são desrespeitados à luz do dia, todos os dias, pelo seu próprio governo, pela sua própria justiça? A gente sabe muito bem, né, de quem que é o Brasil, mas não deixa de ser impressionante. O Lula não precisa nem falar para mentir, é só vestir um boné. Fala bem, fala bonito. Realmente, Brasil não é dos brasileiros. Brasil é dessa corja que está no governo. Quer mandar, desmandar, faz o que quer. Um STF, um tribunal político, deveria ser um tribunal imparcial, com ministros imparciais, que ficam apoiando esse desgoverno do seu Lula. Voltando aqui, temos uma reportagem que fala aqui, ó, comunidades do X, né, antigo Twitter, corrigem Barroso sobre o custo do judiciário. O presidente do STF, né, afirma que o poder judiciário custa 132,8 bilhões, incluindo o gasto do MP e da Defensoria. Mas relatório do CNJ mostra que esses valores não estão computados. O seu ministro Barroso, né, fez uma declaração ontem, uma abertura aí do ano judiciário, acerca do custo do poder judiciário no Brasil, falando que ele representa aí, né, 1,2% do BIP, Produto Interno Bruto. Só que Barroso fez uma ressalva, afirmando que o custo incluiria o MP e a Defensoria Pública. Só que os colaboradores da comunidade X, em nota, corrigiram o ministro da Corte, dizendo que, segundo o CNJ, o próprio CNJ, Conselho Nacional de Justiça, o valor de 132,8 bilhões refere-se apenas às despesas do Poder Judiciário do ano de 2023, não englobando as despesas do Ministério Público e das Defensorias Públicas. Ou seja, Barroso estava equivocado, né, na sua fala, disseminando aí fake news, né, como ele gosta de falar que vai restringir assim, e censurar as coisas no Brasil para propagar fake news. O próprio Barroso está propagando fake news. É dureza. Mais uma reportagem aqui. Ó. Brasil surge pela primeira vez entre os 10 primeiros na lista de estrangeiros expulsos da França. Tá vendo? Ó? Brasil, que, ó, segundo dados do Ministério do Interior da França, desta terça-feira, 4 de fevereiro de 2025, o número de brasileiros expulsos da França subiu 82,5% em 2024. O país se torna assim o nono da lista de estrangeiros indocumentados expulsos, depois da Argélia, Geórgia, Marrocos, Albânia, Tunísia, Romênia e Turquia, figurando logo após o Afeganistão. E cadê a imprensa esquerdista que não fala disso, né? Mais um malvadão, eu sou Trump, né? Que deportou algumas pessoas. O malvadão, eu sou Trump. E o Macron, esquerdista? A imprensa não vai falar, não? Não vai falar mal do Macron, não? Está deportando as pessoas, não? Imprensa suja. Pelo amor de Deus. E temos aqui mais uma notícia, né? Governo dos Estados Unidos doa dinheiro ao Instituto de Felipe Neto para combater a desinformação. Meus amigos, foi na época aí, né? Felipe Neto
fazia campanha para o governo esquerdista, esse lacrador, esse Felipe Neto, recebendo dinheiro dos Estados Unidos para poder dizer que estava combatendo a desinformação no país. Desinformação, na verdade, seria a censura, né? Que eles não queriam deixar, né, as pessoas falarem o que elas quiserem para poder não contrariar as coisas do governo. E veja só esse comentário aqui, ó. Quando um militar não pode ser presidente e um presidiário ocupa essa cadeira, é o fim do país. É o fim do Brasil mesmo. Um militar não pode ocupar a cadeira, mas um ladrão condenado em 2 instâncias, pinguço, vagabundo, ocupa a cadeira. Veja aí o comentário. Você descobre que o seu país está todo errado quando um ex-militar não pode ser candidato a presidente e um ex-presidiário é quem está lá ocupando esse posto. E mais, quando esse presidiário tem o apoio da imprensa, da classe artística e de uma maioria de sanguessugas que o governo faz questão de alimentar para não perder o prestígio, para não perder aquela reciprocidade, né? Ainda por cima tem um bando de apoiadores que não sabem nada de nada, não sabem nada de política. São verdadeiros analfabetos políticos. Aí realmente é o começo do fim. Aí é a derrocada de um país. Aí é ladeira abaixo. E isso já começou a acontecer aqui no Brasil. E isso aí tem um nome que não é de hoje também, tá? Isso se chama lulismo. Isso se chama esquerdismo. São essas pessoas sem noção nenhuma do que está acontecendo no país e votam no cara porque votaram a vida inteira. Ah, eu sempre votei nele. Essa é a desculpa. Infelizmente, é isso mesmo. E não foi só porque sempre votou, não. Porque está recebendo dinheiro, né? Esses artistas lacradores da Rede Globo aí, ó, que recebem dinheiro do seu governo Lula. Esses cantores aí recebem dinheiro da Lei Rouanet. E a imprensa, né, comprada. Imprensa Rede Globo recebe dinheiro do governo para falar bem do governo. Esconde as mazelas e a derrocada desse desgoverno corrupto, desse pinguço larápio, só sabe roubar. Está quebrando os Correios, está quebrando o país. Então, pessoal, se gostaram das notícias de hoje, curte e compartilha aqui embaixo. Compartilha nosso canal. E vamos ficar bem informados aí. Vamos tentar ver o que a gente pode fazer para melhorar esse país nosso, né? Precisa de fazer um impeachment desse corrupto, desse larápio, desse Lula. Curte e compartilha aqui. Um abraço, com Deus, até mais.